Oi, alunos! Essa é a nossa 10ª aula, mas parte 2, ela faz parte então da aula sobre o pecado. Nós vamos falar sobre idolatria e para essa aula é preciso que vocês tenham lido lá na página que fala ainda sobre os 10 mandamentos, fala sobre idolatria, que é o primeiro mandamento, né? Lá na página 44 e 45, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa parte também, para vocês poderem compreender, então, a questão da idolatria na página 59 até a 63, se eu não me engano, até 63, e vocês precisam fazer aquela atividade de verdadeiro e falso para vocês memorizar aquilo que vocês estão lendo. Então, antes de nós realmente começarmos, gostaria que vocês realmente lessem aquele documento que eu mandei para vocês. Ele não é o livro completo, Pecadores na Mão de um Deus Irado, mas ele vai trazer trechos do livro que vocês podem estar meditando em cima daqueles trechos. E é muito importante porque é uma pregação que impactou na época que foi ministrado aquele sermão. Então, eu acredito que da mesma forma o Espírito Santo pode também trazer um impacto sobre a nossa vida em relação a essa realidade que Deus é um Deus irado e que Ele odeia o pecado, tá? Mas, o que eu quero que vocês compreendam nessa aula, e que a gente já comentou na aula anterior, enquanto a gente vai estudando sobre idolatria, como a gente estudou também sobre a lei, como a gente já estudou sobre quem Deus é, isso vai ficar um pouco mais claro para nós. Porque Deus, Ele é digno, e pela dignidade de Deus, o nosso pecado, ele não é só contra o nosso irmão, o nosso próximo. Ele ofende primeiramente a Deus, que é santo. E quando nós não temos essa revelação da santidade de Deus, a gente não sabe a gravidade do pecado. E é sobre isso que eu quero orar. E também gostaria de indicar um livro, que é esse aqui, O Conhecimento do Santo, tá? Ele é do Tozer, né? Para quem não conhece, ele é um autor já falecido já, está na glória com o Senhor. Mas é um livro tão atual quanto, um livro do nosso século. E ele foi escrito justamente em relação a isso. E não só isso, mas também nós vamos falar um pouco sobre idolatria, que ele cita aqui nesse livro também. Senhor, nesse momento eu peço, Senhor, que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, enfim, tudo que nos compõe, todo o nosso ser, todo o nosso desejo por satisfação, que todas as nossas afeições, Senhor, estejam voltadas a Ti. Peço, Senhor, que o Senhor venha tirar o véu que ainda cobre a nossa mente e as escamas dos nossos olhos, para que realmente venhamos a Te conhecer. Que o Senhor traga a revelação da santidade de quem o Senhor é, do Deus Santo que o Senhor é. Que o Senhor venha com o Teu Espírito de sabedoria e revelação e revela-nos a beleza da Tua santidade, Senhor. Revela-nos, Senhor, a grandeza que o Senhor é e da Sua justiça,
do quanto o Senhor é justo, do quanto o Senhor é suficiente, do quanto o Senhor é o Criador de todas as coisas, o quanto você é digno. E pela sua dignidade, que o Senhor venha nos impactar, Senhor, nos trazendo, Senhor, a realidade de quem Tu é, nos dando a experiência, uma experiência contigo, de realmente, como Jó, de realmente te conhecer por andar com você, e não só de ouvir falar, Senhor, não só de ouvir os outros dizer. Nós queremos realmente conhecer você, mas também, Senhor, nós queremos quebrar o Deus que nós criamos ao longo da nossa vida e entender como isso ofende o Senhor, que é tão ofensivo quanto criar uma imagem, uma escultura e adorar essa imagem, do quanto é ainda mais ofensivo para Ti nós criarmos um ídolo na nossa mente e dizermos que esse é o Deus que criou todas as coisas, quando na verdade não é. Foi um Deus que nós criamos, Senhor. Que o Senhor conduza o nosso coração ao arrependimento. Que o Senhor quebrante o nosso coração e nos leve, Senhor, a realmente ter uma visão clara de quem Tu és, Senhor. Nos leva à luz do entendimento de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Então, lá na página 43, se eu não me engano. Isso. Na página 44, né? A gente vai falar um pouco sobre o primeiro mandamento, que se encontra no livro, se alguém quer ler na própria Bíblia, em Êxodo 20, versículo 2 ao 11. Mas um pouquinho antes ainda, nós vamos ler. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui. Bom, a gente já falou, né, na aula anterior, que quando nós desobedecemos a um único mandamento, automaticamente nós desobedecemos todos os outros, porque na verdade os 10 mandamentos se resumem a apenas 2 mandamentos, que a gente também já conversou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós desobedecemos a Deus, já no primeiro mandamento, que é não crie outro ídolo, não crie outro Deus além de mim, né? Não dependa de outra coisa além de mim. Então, automaticamente já estamos desobedecendo o primeiro e mais importante mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, tá? Por quê? Mas por que a palavra mesmo fala em relação a isso, que quando eu desobedeço o único mandamento, o Senhor já diz, automaticamente já vão desobedecer todos os outros. Rompe, né? Rompe com
com a continuidade das outras leis, né? Com a obediência das outras leis. Porque não tem como obedecer um mandamento e não desobedecer os demais. Um complementa o outro, um faz parte do outro. Então, lá em Êxodo, quando Deus mesmo deu para Moisés os 10 mandamentos, e ele já deixou claro isso, né? Ele já disse, esta é a aliança que eu estou fazendo com o povo de Israel, né? E Moisés desce, ele fala todos os mandamentos que o povo precisava cumprir para ter uma aliança com Deus, para que eles fossem o povo de Deus e que Deus fosse o Deus deles. E eles disseram sim, nós vamos obedecer tudo que Deus falou. Só que eles já desobedeceram na primeira oportunidade. E qual foi? Criaram um ídolo. Eles já erraram ali. Pois porque nós já falamos também sobre isso na lei de Deus, de que Deus não queria que eles cumprissem a lei. Não. Deus só queria que eles reconhecessem que precisavam de Deus e que através de Deus, através da comunhão com Deus, sim, eles poderiam, então, cumprir a lei, mas somente com Deus e não sem Ele. O povo de Israel, eles tinham tanta fé neles mesmos de que eles eram capazes de cumprir a lei de Deus, né? E o que acontecia? Eles não cumpriam, mas eles continuavam errando no mesmo problema de confiar em si mesmo e não depender unicamente de Deus. Então, nesse momento da lei de Deus, o Senhor fez uma aliança de compromisso com o povo de Israel. E a idolatria, ela também é declarada, ela é mencionada na Bíblia como imoralidade, infidelidade a Deus. Por quê? Porque nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, é um relacionamento de pacto, né? Como realmente o nosso casamento com outra pessoa, né? Nós casamos com uma pessoa, nós temos um pacto com essa pessoa. Um pacto de quê? De compromisso, uma aliança, né? Então, a Bíblia menciona então que idolatria é mencionado como imoralidade porque nós somos infiéis a Deus quando nós trocamos Deus por outra coisa. Quando nós pegamos algo que Deus criou e nós colocamos a nossa confiança, a nossa total dependência nessa coisa, nós não podemos viver sem esse algo que Deus criou. Então, quando nós temos essa dependência, essa confiança, essa total insatisfação quando não temos aquilo que nós totalmente somos reféns, né? Aquilo que nos domina, isso é um ídolo para nós. Nós estamos sendo infiéis a Deus. Nós estamos cometendo a pior ofensa contra Deus, que já é para Deus todo pecado ele é ofensivo. Mas imaginem, isso afeta justamente todo o teu relacionamento com Deus. Isso tu troca Deus por algo que Ele mesmo criou. Você depende de algo que Ele mesmo criou e que Ele não criou para que você dependesse desse algo. E podem ser coisas boas, sim. Pode ser casamento, pode ser filhos, pode ser família, pode ser a igreja, pode ser a Bíblia, pode ser qualquer coisa. Se tu tem uma dependência disso, se você não vive sem, isso é um ídolo para você. Isso é um ídolo para mim.
Até mesmo nós mesmos podemos ser o nosso ídolo. E isso é muito fácil de acontecer porque na verdade é a raiz do problema. Porque quando nós rejeitamos a Deus, nós podemos. É a mesma coisa que dizer que consegue viver por si só, consegue viver, né, pela sua própria suficiência. Eu sou suficiente para mim mesmo. Então, é a mesma coisa que eu me considerar um Deus para mim mesmo. Tudo é sobre mim, eu que domino eu mesmo, eu que dependo de mim mesmo, eu sou a pessoa que eu mesmo preciso, no caso. Ou aquele discurso disfarçado, né? Muitas vezes o que acontece é uma falsa mensagem do evangelho misturado assim, é uma mistura de humanismo, né? Uma mensagem humanista com sei lá o que, aí não consigo definir. Mas são filosofias vãs de que, cara, eu vivendo feliz, eu sendo feliz, eu tô na vontade de Deus. Me fazendo feliz, eu tenho a presença de Deus, eu tenho Deus na minha vida, se eu sou feliz, é porque eu tô no caminho do Senhor. E não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Isso é o que a sociedade hoje prega. Que te fazendo feliz, você pode viver da forma que tu quiser. Que Deus vai sempre estar, isso aí. Tu tá na minha vontade. Porque se tu tá feliz, eu tô, Gente, imagina, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Não tem nada a ver. Isso é um ídolo que o ser humano criou e chama de Deus, mas não é Deus. Ou pior, não faz mal. Deus te ama. Deus te ama. Independente do que você vai viver, independente da forma que tu vive, Deus te ama. Deus te perdoa. E aí fica aquela mensagem fragmentada, né? Sem realmente... A pessoa realmente vai dizer, então eu vou continuar vivendo da forma que eu tô vivendo, porque se Deus me ama, se Deus me perdoa, então tá tudo legal. Mas não tá legal. Não tá nada legal. A gente cria um Deus na nossa mente e chama de Deus. A gente diz assim, mas é porque se a gente tá falando do mesmo Deus, né? Então tá legal. Será que o Deus da outra pessoa é o Deus que eu creio? Será que o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia? Ou será que o Deus que eu creio, que a outra pessoa crê, é um ídolo que nós criamos na nossa mente? Ou às vezes foi construído ao longo da nossa vida pelo que as pessoas diziam, ou porque o padre dizia, ou o pastor dizia que esse Deus é assim, então eu acredito que ele realmente seja assim. E na verdade a gente acaba então ofendendo a Deus ao invés de estar glorificando um único e verdadeiro Deus que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E é justamente sobre isso que Tozer traz no livro dele, na página 21. Na página 21. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ao tentar imaginar como Deus é, devemos utilizar aquilo que Deus não é como matéria-prima para nossa mente. Portanto, o que quer que visualizemos a respeito de Deus não corresponderia à realidade, pois tal imagem seria construída a partir daquilo que ele criou, e o que ele criou não é Deus. Se insistirmos em tentar imaginá-lo
O resultado desse esforço será um ídolo, construído com os pensamentos ao invés das mãos. E um ídolo da mente é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo objeto. Eu acho que dá para entender um pouco em relação a isso, né? A questão de não tentar imaginar Deus pela nossa própria... daquilo que a gente realmente tem construído ao longo do tempo, mas tentar desconstruir em Cristo, no Espírito mesmo, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, deixar que Ele revele quem Deus é. Porque Deus deseja se revelar, Ele é um Deus que anseia se revelar a nós. Inclusive, não há nada mais fiel do que a própria Bíblia falando sobre quem Ele é. E na criação, imaginem, Ele está manifesto na criação, Ele está se revelando na criação, Ele está se revelando na própria palavra, né? Ele se revelou a Moisés, Ele se revelou a Abraão, Ele se revelou a Adão e a Eva. Gente, não tem como a gente conhecer Deus sem ler a palavra. Não tem como. É necessário. Mas daí eu vou estar criando um ídolo na Bíblia. Não, mas você precisa entender que se você chegar num momento de perseguição, onde você não vai ter a Bíblia, você é proibido de usar a Bíblia, você vai abandonar a fé? Você vai abandonar a Deus porque você não tem a Bíblia? Não. Agora, se o teu ídolo é a Bíblia, você vai, na perseguição, você vai pelear. Tu vai negar Jesus, tu vai negar Deus. Por quê? Porque tu não tem a Bíblia. Meu Deus, eu não tenho a Bíblia. Vai entrar em desespero. Por quê? Porque eu creio que na perseguição, até mesmo antes da vinda de Jesus, vai acontecer a perseguição. Gente, nós temos o Espírito Santo. E justamente a gente tem a liberdade hoje de ler a Bíblia, a gente tem que aproveitar esse tempo. Porque vai chegar um tempo que a gente só vai ter o Espírito Santo e Ele vai nos lembrar da palavra. A gente vai estar passando por tal situação, Ele vai nos lembrar. O Senhor disse que nunca me abandonaria. Isso é uma promessa. E tá lá em tal palavra, Por quê? Porque a palavra do Senhor já vai estar aplicada na sua vida, na minha vida. E não vai ser só uma informação. E é isso que a gente precisa entender. Que quando nós realmente temos a dependência em Deus, Ele mesmo vai dizer: filha, lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. E aí o Espírito Santo vai lembrar você dessa palavra justamente no momento que você precisar. Todos os dias. E aí mas qual que é a solução então para não criar um ídolo, né? Para não criar um Deus que não é o Deus criador de todas as coisas, justo e santo. Tá lá em 1 Coríntios 2:10, onde fala que o Espírito Santo nos capacita a conhecer a Deus. E só através do Espírito Santo nós podemos conhecer a Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, só Ele conhece Deus, pode nos revelar. Pode nos dar o conhecimento de quem Deus é. E sem Ele não tem como. Nós vamos continuar criando um ídolo. Nós vamos continuar achando que nós cremos num Deus que, enfim, que criou todas as coisas, que é, assim, uma lei sobre a minha vida, que é, assim, a minha lei moral, né, sobre a minha vida. Mas será que realmente é o Deus
o Deus, o Criador do cosmos, o Santo. Realmente vamos ter a revelação da sua santidade, realmente vamos ter a revelação da sua justiça, da sua grandiosidade, da soberania dele. Será que realmente vamos conhecer Deus sem o Espírito Santo? É impossível. Nós vamos continuar cometendo o mesmo erro que Israel. Tentar cumprir a lei sem Deus. É a mesma coisa. Tentar conhecer Deus sem o Espírito Santo. Né? Tentar viver a palavra do Senhor sem o Espírito Santo. É a mesma coisa. É impossível. É impossível cumprir os 10 mandamentos sem o Espírito Santo. É impossível cumprir a lei sem ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. E antes de ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, eu preciso ter um relacionamento com Jesus. Porque Jesus vai me levar até Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Jesus, não tem como eu ter uma comunhão com Deus. E o único que pode nos levar, nos envolver nesse relacionamento da Trindade, como eu já falei para vocês, é o Espírito Santo. Ele que nos liga a Jesus, Ele que nos liga ao Pai. Então, já lemos aqui a parte, então, da página 45, né? E só queria acrescentar, então, aqui que Deus, ele se revela em Êxodo 20 como um Deus zeloso. Em outras traduções vai dizer que ele é um Deus ciumento, né? Mas por quê? Ciúme não é pecado, né? A palavra mesmo diz isso em Gálatas 5, né? Que ciúmes é, na verdade, natureza da nossa carne, do pecado. Mas Deus, ele é o único digno. E os ciúmes dele não é um ciúmes de fruto do pecado. Porque se a gente reconhece que Deus é santo, sem pecado, sem maldade, ele é digno de sentir ciúmes. Ele é o único que deveria e que deve sentir ciúmes da sua criação. Porque ele criou todas as coisas. E como a gente já falou, ele não precisava ter criado. Ele não precisava ter criado nós. Ele não precisava ter feito planejado esse plano, esse caminho que ele propôs para a humanidade. Ele não precisava nos salvar, né? Ele não precisava nos salvar, ele mandava todo mundo pro inferno e ele seria justo por isso. Mas isso vai me ofender, por quê? Porque eu ainda não entendi o tamanho do meu pecado. Eu não entendi ainda o tamanho do meu pecado porque eu ainda não entendi quem Deus é e a ofensa que isso causa, né? É a mesma coisa que, eu vou dar um tiro, né? Vou matar uma pessoa que não tem muito... uma pessoa que é pouco conhecida, que isso não tem tanta repercussão, né? Daí na rádio ou na televisão vai aparecer lá, fulano de tal, matou fulano de tal. E pronto, né? Vai preso, fica uns anos lá na prisão e depois tá solto de novo. Mas aí se você, digamos, matasse então o presidente, né? Já imaginou o tamanho do estrondo que isso causaria, todo mundo ia cair por cima de você. Todo mundo ia, nossa, né?
Porque ele tem uma dignidade pública, né? Ele tem uma imagem diante das pessoas. Ele é reconhecido como alguém que tem uma autoridade. E aí você imagina Deus, que é o Criador de todas as coisas, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, o domínio sobre todas as coisas. E quando nós pecamos, a dignidade dele é ofendida. E lá na página 60, tá? Tem um versículo ali de Romanos 1, 21 ao 25, que diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então aqui a gente já vê então a questão da justiça de Deus, né? Por que ele seria tão digno de mandar todos nós para o inferno? Não só pelo pecado de Adão e Eva, que isso já afetou nós todos, né? Porque nós fazemos parte dele, né? Nós somos descendentes de Adão, né? E já nascemos pecadores, né? Então automaticamente nós já nascemos condenados à morte. Mas não só por isso, mas é porque nós continuamente rejeitamos a Deus. Porque continuamente nós cometemos o mesmo pecado que Adão e Eva. Por quê? Porque nós nascemos pecadores, porque nós nascemos maus. E quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos o quê? Trocando a verdade dele pela mentira, trocando o nosso Deus por coisas criadas. E uma coisa que eu gostaria de comentar, que está em Ezequiel 6, no versículo 9 até o 10, não vou... Bom, vamos ler que daí é para realmente nós entender ali o contexto, né? Bom, Israel sempre naquela situação, né, de retornava para Deus, né, quando Deus mandava juízo, e aí de novo se afastavam de Deus, e aí Deus mandava juízo de novo, e voltavam para Deus, e assim nesse ciclo, né, chegava a ser até um vício, né, de tão repetitivo que é. E Israel nunca aprendeu que precisavam depender de Deus, de que o único digno era Deus. Então lá em Ezequiel 6, no versículo 9, fala algo bem interessante a respeito da idolatria de Israel, né? O Senhor, ele começa a profetizar através de Ezequiel algo que vai acontecer sobre eles, né? Que é o exílio, né, babilônico. E lá no versículo 9 diz assim: aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa de seus olhos que se prostituíram com seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Então, gente, o Senhor sofre com o nosso coração infiel. Não só porque aqui é Israel, gente, que é o povo escolhido de Deus, né? Mas imaginem com toda a sua criação rejeitando quem Deus é, porque quando nós somos infiéis a Deus, a gente tá
na verdade, rejeitando realmente quem ele é, rejeitando a sua dignidade. E aqui, não necessariamente está falando de algo que já aconteceu. Na verdade, isso aqui ainda não aconteceu. O povo de Israel ele já foi espalhado pelas nações e o Senhor vai juntar eles de novo. Aqui não está falando basicamente sobre o exílio babilônico, porque isso aconteceu no tempo, né, antes mesmo de Cristo. Depois o povo retornou, né? Teve algum povo que retornou para Jerusalém, para Israel. Mas isso aqui é algo que vai acontecer ainda, que não aconteceu. E nós fazemos parte disso. Então, aqui diz que o povo de Israel vai ser reunido de novo. E que eles lembrarão como Deus sofreu por causa do seu coração infiel e dessa prostituição de seus olhos. E sentiram nojo de si mesmos. Deus tem nojo do pecado. E Ele quer que a gente sinta esse mesmo sentimento em relação ao pecado. Sim, conhecendo Deus, conhecendo a sua soberania, a sua dignidade, a sua santidade, para então sim, aí você vai ter uma dimensão maior, um entendimento melhor da gravidade do pecado. Bom, nós seres humanos somos seres que criamos expectativa em cima de outras pessoas. Nós criamos uma imagem de quem elas são e quando elas não correspondem com essa imagem que nós criamos delas, nós nos frustramos. Nós nos frustramos com elas. E é a mesma coisa com Deus. Quando Deus não me corresponde com aquilo que eu criei na minha mente dele, eu me frustro. Eu fico ofensivo, fico ofendido, no caso. Porque Deus não correspondeu com a imagem que eu criei dele. Não é que Deus, ele te frustrou. Você criou uma expectativa em cima de Deus que não é ele. Então, por causa disso, você se frustra, eu e você, porque é inevitável, gente. É inevitável você não criar uma imagem de Deus. É inevitável. Nós desde que nascemos, já somos inseridos num contexto onde já existe uma religião, já existem os nossos pais que já idealizaram um Deus, vão até mesmo frequentam, né, uma igreja, uma comunidade. Então, não tem como você crescer sem criar a imagem de um Deus. E é por isso que o Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe que nós somos uma máquina que cria ídolos. Ele sabe da nossa maldade, Ele sabe dos nossos pecados, Ele examina o nosso coração tão bem. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E Ele é o único que pode nos dizer quais são os nossos ídolos. Ele é o único que pode dizer para nós qual é o nosso pecado. Então, ali na página 60, vai dizer assim, examine seu coração, mas a questão aqui é, deixa o Espírito Santo examinar o teu coração. Não vai examinar segundo teu entendimento, mas deixe que o Espírito Santo, que é Deus, examine você. E pela luz da palavra, pela luz do entendimento, do poder do Espírito Santo, te levar realmente a reconhecer os seus pecados gradativamente. E
não há ninguém mais interessado em destruir os teus ídolos do que o Senhor Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém. Ele mesmo sonda o nosso interior e nos mostra quais são os nossos ídolos, não necessariamente sendo, então, como eu falei para vocês, algo material, né? Mas até mesmo a imagem de um Deus que nós criamos ao longo da nossa vida. Não necessariamente ser um material físico, mas pode ser entretenimento, pode ser até mesmo nossa imagem física. Tem algo que o Senhor tem me feito realmente que me mói, assim, realmente, é que nós seres humanos achamos que nós temos uma imagem a zelar, né? De que nós temos uma reputação a zelar. E aí Deus vem com o martelo dele, que é um super martelo, né? E detona esse ídolo, que se chama imagem, reputação. Ou pode ser o sucesso, ou pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas que substitua Deus na nossa vida. Porque o problema da reputação é que tu tá bem com as pessoas, mas aí você não tá bem com Deus. Você acaba zelando tua reputação para ter uma boa imagem diante das pessoas, agradar as pessoas, mas tu tá desagradando a Deus. E isso o Senhor não. E eu oro pedindo pro Senhor que nesse momento o Senhor venha nos trazer o entendimento de quem Ele é, levar o nosso coração a conhecer Ele, que todos os nossos sentidos, nossas afeições estejam voltados para Ele neste momento, convergindo para Ele, para que possamos realmente ser tocados, impactados pela Sua santidade, pela revelação da beleza de quem Ele é, de quanto Ele é santo, e que o Senhor venha me levar, nos levar, Senhor, a reconhecer a gravidade do pecado e quais são os nossos pecados, quais são os nossos ídolos que nós precisamos, então, destruir. Em nome de Jesus. Amém. E essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham lido toda a apostila, porque não vou mencionar toda ela aqui, mas realmente meditem naquilo que nós conversamos e nos versículos que a apostila traz, para que não fique apenas uma informação, mas que a gente possa realmente construir uma vida prática cristã, uma vida que realmente a palavra está aplicada no nosso cotidiano. Esse é o meu desejo, que a escola de capacitação ela não venha trazer apenas informação para as pessoas, mas ela venha mudar, através do Espírito Santo, a realidade que nós temos na nossa mente, mudar a nossa mente em relação a Deus, em relação a quem Ele é, e possamos realmente aplicar a palavra na nossa vida. É isso aí. Tchau, tchau.